Olá, amigo e amiga! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a esse local, a esse ambiente, onde nos próximos minutos nós vamos estudar um pouquinho da Palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia a partir de agora, para que a gente possa, assim, tirar lições tão práticas e úteis para os dias em que nós temos vivido. Bom, o ano está acabando, mas ainda não acabou e acho muito importante a gente responder algumas perguntas. E eu queria assim fazer uma pergunta simples para você nessa hora. Por exemplo, você tem mais facilidade para sorrir ou para chorar? É isso mesmo. Você é meio risadinha? Você é sorriso fácil, solto? Ou você é mais sisudo, mais sério, mais fechado? E quando você assiste um filme ou ouve uma história triste, você chora com facilidade, você se emociona? Bom, não se sinta mal se a sua resposta foi sim ou não para qualquer uma dessas perguntas que eu te fiz. Na verdade, eu a estou fazendo para você porque a Bíblia Sagrada traz para mim uma história muito interessante. E eu quero, nesse momento, te convidar a abrir a Bíblia Sagrada para você ver junto comigo que história que é essa. No Velho Testamento, no livro de Esdras, no capítulo 3 e o verso 10, nós temos ali uma história assim interessantíssima. E para poder te contextualizar sobre o que estava acontecendo nessa história, é mais ou menos assim. Você sabe que o povo de Israel, infelizmente, por desobediência, ele se entregou à idolatria e se esqueceu do Deus verdadeiro, nosso Deus do céu. E, infelizmente, em um desses cativeiros, eles passaram, assim, 70 anos escravos em uma nação, no caso, a nação babilônica. A Babilônia, você talvez deva se lembrar, ela foi um império muito poderoso que passou por essa terra. Tão poderoso que ela vai representar a cabeça de ouro daquela estátua que o rei Nabucodonosor, um dos seus mais proeminentes monarcas, sonhou com essa estátua em um dos seus sonhos da noite, e o profeta de Deus Daniel deu a interpretação para esse sonho e para o significado dessa estátua e também de cada parte do corpo dessa estátua. Lembrando também que a cabeça, que era representado pelo metal de ouro que simbolizava a Babilônia, ele iria passar e em seu lugar entraria o reino da Média Pérsia ou dos Medos e Persas, um reino combinado. E esse reino invade a Babilônia. Liderados por Dario e também por Ciro, seu sobrinho, eles agora começam uma nova era ali na Babilônia. E algo muito interessante acontece. Assim como fora prefigurado, profetizado por profetas há muito tempo atrás, Ciro, ele seria o libertador de Israel. E como assim o libertador de Israel? Ele promulga um edito onde dá liberdade religiosa para que o povo de Israel voltasse até a sua terra natal, pudesse reconstruir a sua cidade e primeiramente reconstruísse o templo do Deus Altíssimo. Olha que interessante. E quando a gente busca alguns achados arqueológicos, a gente encontra em 1940 foi encontrado um rolo, um cilindro de argila, conhecido como o cilindro de Ciro. E ali, nas escritas da época, foi identificado exatamente esse texto, onde Ciro, ao dominar ali a Babilônia, uma das primeiras coisas que ele faz é justamente dar liberdade religiosa aos povos, principalmente ao povo israelita. E assim eles puderam voltar para sua casa natal, sua terra natal, e assim reconstruir a sua vida, a sua cidade, também o seu centro de adoração a Deus. Veja, amigo, como a Bíblia Sagrada é confirmada com a história deste mundo e como a história deste mundo confirma também aquilo que nós já cremos, que está na palavra de Deus. Mas eu quero continuar essa história, eu quero te falar que desse povo que sai da Babilônia e agora volta lá para a sua terra, eram em torno de 60 mil remanescentes. E quando eles chegam lá, liderados por Zorobabel, eles chegam lá com essa tarefa de reconstruir a cidade. E a primeira coisa que eles vão fazer é lançar a pedra fundamental sobre o templo.
Só que algo muito interessante aconteceu e é aqui que vai ficar a leitura da nossa história, em Esdras capítulo 13, e os versos são os versos, ou melhor, 3, e o verso é o verso 10. Acompanha comigo aí se você tem a Bíblia Sagrada. Já pegou? Já abriu? Amém. Por isso, vou ler para você, você fica ligado aqui nessa leitura da palavra de Deus. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Verso 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Paro por aqui. Essa história é, no mínimo, intrigante. Não sei se você conseguiu reparar aqui alguns detalhes. Primeiro detalhe que eu queria ressaltar com você é que dentro de uma mesma situação, mesmo local, mesmo ambiente, uma mesma circunstância, com as mesmas pessoas, só que sentimentos diferentes invadiram o coração daqueles participantes. Era uma festa de reinauguração do templo, de reconstrução do templo e da cidade de Deus. Mas você percebeu que, por um lado, um pessoal chorava e do outro lado, um pessoal sorria. A pergunta que não quer calar é: por quê? Em um mesmo contexto, numa mesma história, no mesmo momento, pessoas possuíram reações diferentes. Bom, eu fui um pouco mais a fundo nessa história para poder trazer para você o que a escritora norte-americana Ellen White ela diz sobre essa história também. E no livro Profetas e Reis, página 286, para ser mais exato, no segundo parágrafo, a gente vai ter ali uma informação adicional muito interessante. Ela diz que esse pessoal que estava chorando por dois motivos, por causa de duas coisas. A primeira delas, eles choravam porque eles estavam comparando. É isso mesmo, eles estavam comparando o templo de Salomão com aquele templo simples que estava sendo reconstruído. O templo de Salomão era uma coisa assim luxuosa, pomposa demais, rica, né? Era pura ostentação, mas para honra e glória de Deus. Então assim, foi um negócio cheio de ouro, muito rico, né? Você sabe disso. Você já leu sobre isso ou já ouviu falar. Só que agora aquele templo não, era um templo mais simples, um templo mais modesto, numa situação bem diferente. E essa comparação do passado com o presente fez com que aqueles anciãos, com que aquela galera lá do old school, da velha guarda, chorasse. E com razão, né? Choraram porque a comparação era inevitável. Eles choraram porque eles lembraram do templo anterior e viram que aquele que estava para ser construído não chegava nem perto. Sabe, gente, se eu posso tirar talvez uma primeira lição dessa história, é que a comparação, na maioria das vezes, não vai nos ajudar. E quantas vezes nós não comparamos? Quantas vezes nós não somos comparados, até mesmo pelos nossos pais? Talvez você já foi comparado aí com o seu irmão mais velho ou mais novo. Talvez você já ouviu coisa do tipo: olha, o seu irmão é estudioso, você também tem que ser. Olha, o seu irmão gosta de esporte, você também tem que gostar. Olha, o seu irmão ajuda em casa, você também tem que ajudar. Não sei se você já passou por isso. Ou talvez você, né? Você mesmo faz essas comparações. Ah, mas a fulana, puxa vida, fulana, ela é tão inteligente e eu não sou. Ah, mas o irmão fulano, puxa, ele se dá tão bem no emprego. Ah, ele soube escolher bem. Ah, eu não soube. Ah, olha a família do fulano. Olha que família bonita. Como, ai meu Deus, puxa vida, né? Como eu queria uma família daquela. Tem muita gente que fica o tempo todo se comparando, né? Tem gente que vai na academia, no primeiro dia da academia fica olhando pros fortão, pras fortonas lá, quer pegar o mesmo peso, quer ter a mesma performance. Enfim, em várias áreas da nossa vida a gente vê pessoas querendo se comparar umas com as outras. Irmão, irmã, por favor, não faz isso não. Não faz isso porque a comparação não te leva a nada, pelo contrário, ela faz você ficar talvez aí depressivo, cabisbaixo, né? E achar que aquilo que você tem não vale nada. Então essa comparação
foi feita por esse pessoal aqui que estava chorando. E foi uma comparação assim tão forte que eles não só choraram, mas eles agora também choraram por um segundo motivo. E o segundo motivo foi reconhecer, dentro dessa comparação, que eles estavam sofrendo graças às próprias escolhas. Eles eram os culpados. Eles entendiam que eles estavam vivendo aquela situação porque eles desobedeceram a Deus. Olha, você reconhecer o seu erro é extremamente importante. Você assumir a sua responsabilidade daquilo que você já escolheu até hoje para a sua vida, isso é essencial para você. Agora, carregar a culpa, isso nunca vi ajudar ninguém. Tem gente que carrega um piano de cauda nas costas. Tem gente que fica carregando a culpa, sabe? Achando que isso vai fazer você merecer alguma coisa. Mas sabe, amigo, eu tô aqui para poder te lembrar pela Bíblia Sagrada que carregar a culpa não dá nada, nunca deu e nunca vai dar para ninguém. Óbvio, nós precisamos nos responsabilizar. Isso é verdade. E talvez eu falo para alguém aqui que, infelizmente, olha para o seu passado e se compara e entende que, infelizmente, por não ter cuidado bem das suas finanças, hoje está em uma situação apertada. Gastou demais no cartão de crédito, comprou coisas que não devia, que não precisava e agora está apertado. Está devendo aí para a agiota, está devendo para, sei lá, Casas Bahia, e tem um boleto do tamanho da Bíblia, né, para poder pagar. Eu não sei qual que é a sua situação. Eu estou rindo, mas é de nervoso, tá? Mas eu sei que tem muita gente aí que fez escolhas que, puxa vida, se pudesse entrar numa máquina do tempo, voltar atrás e escolher diferente, com certeza o faria. Talvez eu falo para pessoas aqui que estão em um relacionamento que não gostariam de estar. Estão fazendo um curso que não gostariam de fazer. Talvez estão realizando coisas aí que não é o sonho, o seu sonho. É o sonho talvez dos seus pais, ou de amigos, ou de alguém que forçou a barra com você. Eu não sei exatamente quem é você e o que você vive, mas uma coisa eu tenho certeza. Pela palavra de Deus eu posso te falar que olhar para o passado é importante para que você possa apenas ter o registro, para que você apenas tenha referência. Mas o passado não é um lugar de permanência. Você tem que passar por lá para você poder conhecer melhor por que você é assim hoje e por que você faz o que você faz. E eu até te digo mais, que se você perceber no seu passado coisas que você pode alterar, por exemplo, pedir perdão para alguém, se retratar com alguém, pagar uma dívida que você deve para alguém. Enfim, tudo isso é muito terapêutico, é muito benéfico para você. Mas tem uma coisa que você também precisa entender. Nós precisamos entender que o passado não se mexe. O passado não muda. O que foi feito e não tem como alterar. Não tem como mudar. Se você fez escolhas e hoje você sofre com elas, amigo e amiga, eu quero te falar que você precisa também fazer uma outra coisa. Aceitar. Dizem por aí que a gente tem que aceitar. Aceita porque dói menos. Isso é verdade. Quando você aceita quem você é, quem você se tornou, o que você conquistou, não importa se muito ou se pouco. Não importa se você fez boas e grandes escolhas ou nenhuma escolha. Ou se você escolheu mal a beça. Não importa. Você precisa aceitar. Mas, pastor, como é que eu aceito? Sabe, pastor, eu casei mal, pastor. Pastor, eu tive filhos, não era para ter tido. Pastor, eu tive filhos antes do casamento. Pastor, eu mexi com coisas pesadas. Pastor. Olha, aceite. Você já fez, está feito. Não tem como mudar. Óbvio, calma, não estou dizendo que se você aí talvez sofre abusos, está num relacionamento opressor, que isso não pode mudar. Não é isso, não. Você pode sim fazer algumas coisas para mudar o seu presente. E deve fazer. Mas o passado ficou para trás, amigo. O passado não tem como mudar. Só que muita gente vive no passado. Muita gente fica vivendo as glórias do passado. Muita gente fica se iludindo. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu tivesse 18 anos de novo, pastor, com a maturidade que eu tenho hoje. Isso não existe, amiga. Isso não existe. E é isso que você precisa aceitar. Que o que você fez, foi feito. Aceite a família que você tem. Aceite aí os filhos que você teve. Aceite aí as escolhas que você tomou para a sua vida. E é óbvio que você pode sim buscar e deve uma ajuda profissional, um terapeuta, um psicólogo, conversar com pessoas confidentes, pedir ajuda se o caso for grave. Nenhum problema nisso. Isso deve ser feito. Mas o primeiro passo quem tem que dar é você. Somos eu e você em aceitar
que o passado passou. O que fizemos está feito, não tem como mudar. Só que eu quero encerrar esse momento, essa reflexão bíblica, te dizendo que enquanto a gente fica chorando, lamentando, murmurando, reclamando, vivendo de passado, sabe, muita coisa ruim acontece. E uma dessas coisas, sabe o que é que acontece? A gente trava, a gente para, a gente perde as oportunidades que Deus ainda tem e quer nos dar. E essa história mostra isso. Esse pessoal ficou chorando e reclamando tanto, que as pessoas que estavam trabalhando ali na edificação do templo começaram a ouvir os rogos, começaram a ouvir ali, né, o choro, o lamento, e aí o pessoal começou a se perguntar, mas peraí, estamos escutando o pessoal chorando, vocês estão chorando por quê? Tá chorando porque tá triste, não é para continuar construindo então? Então é para parar? É para parar então? Então é isso, parece que o pessoal tá infeliz, tá insatisfeito aí, então nós vamos parar. E a obra parou. Você sabia disso? A obra parou. A obra parou pelo menos por 14 anos. A obra de reconstrução, ela demorou 14 anos para ela recomeçar. Sabe por quê? Porque as pessoas deram ouvidos às reclamações. Aqueles que viviam de passado, aqueles que viviam murmurando, reclamando, vivendo uma ilusão, vivendo, sabe, uma coisa que não existia mais, que era pó, já tinha acabado. Você sabe que teve uma mulher nos Estados Unidos que, por não aceitar que o seu relacionamento acabou, ela foi para a polícia. A polícia teve que ir na casa dela prendê-la, porque ela já tinha enviado mais de 2.789 e-mails, mais de 7.253 chamadas telefônicas, mais de 749 mensagens de texto para o seu ex-namorado, e ela não aceitava que o namoro tinha acabado. Infelizmente, a gente tem aí dados, né, muito tristes de mulheres que têm sofrido feminicídio porque os seus ex-cônjuges, seus ex-parceiros, companheiros, infelizmente, chegaram às vias de fato, tiraram a vida dessas mulheres porque não aceitaram que o relacionamento acabou. Então, sabe por que essas pessoas não aceitaram que aquele primeiro tempo de Salomão tinha passado, que a liberdade deles tinha acabado? Eles estavam tão cegos com isso que eles não perceberam, amigos. Não perceberam que agora eles já eram livres. Que coisa, que ironia! Eles já eram livres, mas ainda se sentiam escravos. Saíram da Babilônia, Deus os libertou como havia prometido, com mão forte. Só que eles não perceberam esse presente de Natal, essa dádiva. E eles ainda continuaram chorando, reclamando, lamentando. E eu pergunto, você está fazendo isso? Será que você não está vivendo tanto de passado? Será que você não está se iludindo com uma coisa que já acabou? Será que você não está aí sofrendo, carregando um piano nas costas, sem necessidade? É por isso que eu quero te convidar a olhar para essa outra galera, para essa outra turma, esse pessoal que não estava chorando. Talvez até estivessem chorando, mas chorando de alegria. Chorando alegre, sabe por quê? Porque eles eram livres. Eles não estavam mais lá, cativos na Babilônia. Eles agora estavam na sua própria terra natal. Estavam reconstruindo a sua cidade, mesmo em situação difícil, mesmo em condições desfavoráveis. Mas eles estavam ali, como Deus tinha prometido que um dia eles estariam. Percebeu? E eles perceberam isso. Eles perceberam que Deus estava dando para eles uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Amigo e amiga, eu quero nesse momento dizer para você que eu lamento muito se você perdeu pessoas durante essa pandemia tão terrível que a gente tem vivido. Eu lamento muito se você, quem sabe, perdeu o emprego, se você não pôde se casar, se você não pôde realizar um sonho. Eu lamento demais, porque eu também perdi pessoas. Eu também perdi coisas e oportunidades. Todos nós estamos perdendo, uns mais, outros menos, mas a perda ela é geral. Mas eu quero te falar que, embora você esteja chorando, esteja triste, eu gostaria de te convidar, por favor, aceite. Aceite. Aceite o seu passado. Aceite. Mas agora olha para o presente e veja o que Deus está dando para mim e para você. Uma oportunidade de viver, de sorrir, de ser transformado e de transformarmos a vida das pessoas com quem nós convivemos. Eu respeito muito as suas perdas, mas eu estou aqui para poder te lembrar que você também tem ganhos. A gente pode até ter muitos motivos para chorar, mas Deus tem nos dado motivos também para sorrir. Amém? Eu quero então te convidar
é você não se esquecer do que o profeta Ageu falou. Ageu capítulo 2 diz que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Eu não sei quem você tem sido até esse dia, mas eu quero te dizer que se você deixar o seu passado, se você aceitá-lo e entender que o que foi feito, já foi feito, não tem como mudar, mas você olhar para o presente e perceber a dádiva que é o tempo presente, é por isso que ele tem esse nome, presente. É um presente de Deus para mim e para você. E você usá-lo com mais equilíbrio, com mais sabedoria, com mais ajuda de Deus, com certeza você vai ter um futuro muito melhor. A glória da sua próxima vida será muito maior do que a vida que você teve no passado. A glória, quem sabe, dos seus próximos relacionamentos vão ser muito melhores do que os que você teve no passado. E não é à toa que o próprio Jesus promete para mim e para você que a glória da próxima terra será maior do que essa aqui. E pranto, dor, tristeza, sofrimento, traição, vícios, drogas, tudo isso terá passado. Amiga e amiga, meu convite para você, na verdade não meu, mas do Senhor Jesus, para todos nós, nesse momento, é que mesmo que a gente tenha motivos para chorar, a gente também precisa encontrar os motivos corretos para sorrir. E talvez você pergunte aí, mas pastor, o senhor não me conhece, não sabe o que eu estou passando. Minha casa aqui, meu casamento é complicado, meus filhos, nossa, são filhos de outro relacionamento, pastor, a gente não tem dinheiro, as contas estão atrasadas, pastor, é tanta coisa sobre a minha cabeça, eu não aguento, eu me sinto culpado, culpada, eu não sei onde é que foi que eu errei, o que foi que eu fiz. Olha, mesmo que você passe por tantas dificuldades, por tantos sofrimentos, Deus ainda assim pode colocar um sorriso nos seus lábios, porque Ele está dizendo para você: vinde a mim, todos cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a certeza que Ele dá para mim e para você. Então, se você se perguntar, pastor, eu posso sorrir? A resposta de Jesus para você é sim, você pode sorrir. Você pode voltar a viver. Você pode encontrar esperança para uma vida muito melhor. Se você crê nisso, eu quero convidar você, nesse exato momento, fechar os seus olhos e orar junto comigo, entregar o seu passado para Deus, assumir as suas responsabilidades, entregar a sua culpa para Ele e sair desse momento mais leve, para uma vida melhor, para uma vida em parceria e companhia do nosso amigo, o Senhor Jesus. Você aceita? Amém? Que bom. Então, onde você está aí agora, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar com você e por você nesse momento. Vamos orar? Bondoso Deus, eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada amigo, cada amiga que nos assiste nesse momento. Em tuas mãos, Senhor, eles realmente estão seguros. Eu peço, Pai, que por favor, o Senhor os ajude a enfrentarem o seu passado e entenderem que lá ficaram todas as suas escolhas, ficaram talvez as tristezas, ficaram as lutas, dores, enfim, coisas que talvez nós não nos orgulhamos tanto. Mas, Pai, obrigado porque passou. E se lá também há alguma glória, alguma vitória, Senhor, também passou. Mas hoje nós temos o presente. Hoje nós temos uma nova oportunidade, uma nova chance para acertar, para fazer melhor, para fazer diferente. Então, por favor, Pai, não nos permita viver presos e acorrentados ao passado, mas nos ajude a viver o dia de hoje. E hoje nós podemos e devemos ser agentes de milagres, de transformação na nossa própria vida e também na vida de todos aqueles que nos rodeiam. Por favor, Senhor, seja com a gente. A gente quer ser contigo também. Queremos ser os seus amigos, assim como o Senhor é o nosso amigo, para que as nossas escolhas sejam as melhores possíveis. E se a gente falhar, por favor, Senhor, nos perdoa e nos ajuda a entendermos que o Senhor é aquele que nos dá a segunda chance. Obrigado, Pai, por nos ouvir, por nos perdoar, por nos aceitar e por nos darmos esse presente. Nós oramos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha uma vida muito melhor dessa vida que você talvez viveu até o dia de hoje. Forte abraço e a gente se encontra por aqui.